Olá, eu sou o professor Cadu Carrilho. Estou aqui para trazer uma novidade para você. Eu quero te ensinar Direito Empresarial para o concurso de Auditor Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Ora, se você já passou aqui pelo portal Silvio Sandy, você já reparou que eu tenho um curso em PDF. E aí você me pergunta, professor, então esse curso em vídeo ele é um complemento ao PDF? Ora, deixa eu te falar uma coisa. O curso em PDF ele é completo, ele tem tudo que você precisa saber para passar. O curso em vídeo também será completo em termos de conteúdo. Eu vou trazer aqui todo o conteúdo que você precisa fazer para passar na sua prova, para acertar as questões de direito empresarial da Secretaria do concurso da Secretaria de Fazenda para o cargo de auditor fiscal do Rio Grande do Sul, ok? Então, na verdade, eles não se complementam em termos de informação e conteúdo, mas eles são sim complementares em termos de estímulos. O PDF é um estímulo de leitura, enquanto que a videoaula é um estímulo visual e auditivo, e você ainda tem a opção de carregar o áudio dessa videoaula, por exemplo, no seu celular, no seu tablet e usar para ouvir no deslocamento, ok? Então eu sou o professor Cadu Carrilho, professor de Direito Empresarial, e estou aqui para te apresentar esse projeto do curso de Direito Empresarial para Cefaz do Rio Grande do Sul. Qual a ideia desse curso? A ideia desse curso é trazer o conteúdo completo daquilo que você precisa saber e, ao final do curso, trazer comentários de questões específicas de acordo com a banca escolhida para a Cefaz Rio Grande do Sul, ok? Dedicar algumas horinhas para fazer exercícios, para treinar. E qual é, então, o meu histórico como concurseiro para mostrar que eu tenho uma certa, digamos assim, o termo que as pessoas usam, autoridade para te ensinar o direito empresarial. Ora, eu sou formado em Ciências Navais pela Escola Naval, porém eu entrei nesse mundo de concurso como concurseiro e estudei muito e fui aprovado no cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil em 2006. Depois, em 2007, eu passei no concurso de auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Em 2010, eu passei no concurso de auditor fiscal da Prefeitura do Rio, chamado Fiscal de Rendas. E em 2011, eu fui aprovado num dos concursos mais difíceis do Brasil, em primeiro lugar no cargo de auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, cargo que eu ocupo até hoje, tenho uma grande satisfação e estou aqui para te ajudar a ser um auditor fiscal também, especificamente do Rio Grande do Sul. Tenho alguns amigos que trabalham lá e gostam muito, não apenas do local, mas do salário, da estabilidade, tudo aquilo que a auditoria fiscal proporciona. Então, aqui feita a minha apresentação, nós vamos fazer um curso em vídeo de Direito Empresarial para o concurso específico da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, cargo de auditor fiscal. Eu espero de verdade que você venha nessa nossa empreitada aqui. Eu trago uma didática em que eu procuro trazer exemplos. O direito empresarial, ele causa uma certa aversão a muitas pessoas. Então, os exemplos nos ajudam a incorporar o conhecimento de um determinado assunto. Além disso, eu coloco nos slides a letra da lei, aquilo que a gente precisa saber, as frases mais importantes de um determinado assunto. Para quê? Para facilitar a sua vida na hora de estudar. Então não adianta eu trazer para você dizendo o seguinte: eu conheço o artigo tal, e o artigo tal diz isso. Aí você pensa, poxa, o professor sabe pra caramba, né? E daí? O que eu preciso é que você saiba pra caramba. Então eu coloco o artigo da lei e a gente lê junto. Eu pontuo os principais palavras de um determinado artigo, né? E além disso, a didática visual, qual que é? É essa aqui, em que ao fundo eu coloco o slide, eu venho para o canto. Se o slide ficar muito grande, eu precisar sair da tela, eu saio da tela. E se eu precisar de uma atenção especial, de você olhar olho no olho, eu volto para essa tela principal. Ok? Temos o fórum de dúvidas, o que você precisar perguntar, e estou aqui para te ajudar. Eu espero realmente que você aceite esse meu convite e venha fazer parte aqui do portal Silvio Sandy, adquirindo esse curso. Um grande abraço para você, vamos dar início à matéria especificamente. Fica com Deus. É isso, então vamos dar início ao
conteúdo, o curso de Direito Empresarial, tudo que você precisa saber para passar no seu concurso, ok? Feita essa rápida introdução em relação ao nosso curso, em relação ao que você vai aprender, vamos ver então, você vai ver que eu preparei bastante slides aí para facilitar a nossa vida. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de contextualizar o direito empresarial. O que seria contextualizar? Te dar um norte daquilo que a gente vai ver ao longo de toda essa matéria. Afinal, é uma matéria bem grande. Então, a grande função do professor aqui é poder te ajudar a desvendar os mistérios e saber quais são os artigos mais cobrados na prova, ok? Então, direito empresarial divide-se em direito de empresa, que é essa parte inicial que a gente aprende no Código Civil, direito societário, direito de propriedade industrial, que é direito de propriedade industrial, uma matéria que cai em poucos concursos, né? Então, se no teu conteúdo programático tem essa matéria, a gente vai ensinar. Se não tem, não vai, até porque tem sido cada vez mais um direito à parte do direito empresarial, mas alguns concursos ainda cobram o direito da propriedade industrial dentro do direito empresarial. Temos também o direito cambiário, que é aquele que trata dos títulos de crédito, direito falimentar, que nós vamos aprender sobre a lei de falências, Lei 11.101 de 2005, os contratos empresariais, muitos concursos caem essa matéria também, e o direito consumidor, que durante um bom tempo foi cobrado dentro do direito empresarial, e a gente tem visto uma tendência cada vez maior de especialização. Por isso, o direito consumidor tem sido também, a semelhança do direito da propriedade industrial, uma matéria cobrada à parte, então não se preocupe muito. Microempresa e empresa de pequeno porte é um assunto também que tem a ver com a Lei Complementar 123, comumente cobrado dentro da matéria de direito empresarial. Você estuda muito isso quando você estuda direito tributário, por exemplo, mas nos aspectos que tangem ao direito empresarial nós vamos aprender caso esteja previsto no seu edital. Então vamos lá, o direito comercial / empresarial, vou explicar para você um pouco do histórico para você entender a diferença dessa nomenclatura. Ele é um ramo jurídico do direito privado. Então o direito ele se divide em público. Quando você começa lá a estudar direito, introdução, estudo do direito, ou qualquer outra matéria de direito, os professores sempre ensinam que existe essa divisão em direito público e direito privado. Existem diversos fundamentos para essa classificação. O que eu quero que você saiba aqui é que o direito empresarial é um ramo jurídico do direito privado, bem como o direito civil. Esse direito ele é independente e autônomo, ou seja, tanto para fins didáticos, como para fins de concurso público, como para fins de elaboração de doutrina, livros e jurisprudência e de legislação, o direito empresarial ele é um direito autônomo e independente dos outros. Ou seja, eu possuo essa divisão. Apesar de a gente saber que o direito ele compõe um sistema teleológico, ele é um único sistema que deve ser aplicado, né, pelos juízes e pelos operadores do direito como uma única coisa. Você não pega um caso concreto e aplica o direito empresarial e deixa de lado o direito tributário, por exemplo. Não, você aplica tudo. Mas para efeitos de prova de concurso, ele é um ramo jurídico do direito privado, independente e autônomo. Para quê? Qual é a intenção, o objetivo e o objeto do direito empresarial? É regular e disciplinar as atividades econômicas e seus agentes produtores. Então tá aí, o direito empresarial ele regula e disciplina as atividades econômicas e os agentes produtores. Tá? Então o que eu queria compartilhar com você agora em relação ao direito empresarial é o seguinte: eu acabei de falar que ele é independente, autônomo, e aí você pensa o seguinte: bom, olha só que interessante, a Constituição Federal traz no seu artigo 22, inciso 1, o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, vírgula, comercial, vírgula, dentre outros. Ou seja, até para a Constituição, o direito empresarial, que no caso, na época da Constituição, era chamado de comercial, é um ramo autônomo e independente, com regime jurídico próprio, com legislação própria, com aplicação de regras, normas e princípios próprios específicos aplicados ao direito empresarial.
Ok, e de onde nós vamos tirar a base do nosso conhecimento? Qual é a fonte de consulta? Qual é a origem? Qual é a matéria-prima que nos fará aprender o direito empresarial? Bom, como você já deve saber, em todos os ramos do direito, a fonte principal mais importante é a lei. Então eu coloquei quais serão as nossas fontes de estudo. A primeira delas e mais importante são as leis. E você vai ver que dentro do direito empresarial existem várias leis. O Código Comercial de 1850, que por acaso historicamente nos dá origem aqui no Brasil ao direito comercial / empresarial. No entanto, hoje ele está derrogado. O Código Comercial de 1850 está dividido em 3 partes. A primeira parte, que trata do direito de empresa e sociedade, foi revogada pelo Código Civil de 2002. A segunda parte, que trata do direito marítimo, continua em vigor. E a terceira parte, que trata das quebras, ou seja, da falência, foi revogado pela Lei 11.101 de 2005. Então, que você saiba que o Código Comercial Brasileiro de 1850 está derrogado, ou seja, revogado em parte. Além disso, teremos como fonte da nossa disciplina o Código Civil do artigo 966 ao 1195. Houve uma tentativa do legislador em unificar o direito privado, ou seja, ele fez o quê? Fez um único código, que é o Código Civil, e inseriu dentro desse código as matérias atinentes ao direito de empresa e direito societário. Então o legislador falou, não, vamos unir o direito privado, fazer um único código para o direito privado. Isso deu certo? Na questão formal, sim, porque nós temos um único código, mas materialmente falando, não, já que a gente continua tendo a disciplina separada do direito civil e a do direito empresarial. Além disso, temos as legislações esparsas que envolvem o direito empresarial. Então, a tentativa de unificação do legislador no direito privado foi apenas formal e não material. Certo? Então, além do Código Civil, do artigo 966 ao 1195, que vai tratar exatamente do direito de empresa e do direito societário, nós teremos como base do nosso estudo a Lei das Sociedades por Ações, que é a Lei 6404 de 76, que vai tratar das sociedades anônimas. Teremos também, dentro do direito cambiário, as legislações que regem a letra de câmbio e a nota promissória, que é a chamada LUG, Lei Uniforme de Genebra. Teremos a lei do cheque, a lei das duplicatas, ainda tratando de título de crédito, o Código Civil, do artigo 887 ao 926, e a lei do protesto, quando cabível no seu edital. Certo? Então entra aqui, né, direito falimentar também. Nós vamos aprender os dispositivos legais da Lei 11.101 de 2005, que é a chamada Lei de Falências, ou também chamada de Lei de Recuperação de Empresas. Além disso, microempresa e empresa de pequeno porte, tratadas no Estatuto Nacional das MEs e EPPs, que é a Lei Complementar 123 de 2006, no que tange aos aspectos de direito empresarial. Se você reparar, então, há uma gama enorme de legislação à nossa disposição para que a gente possa aprender o direito empresarial. E aí entra a questão, o papel do professor, que é exatamente desvendar o mistério da legislação e não apenas isso, poder selecionar para você a preferência que as bancas têm tido, né? Porque você não tem tempo hábil para estudar todos os artigos de todas as leis. Se fosse só do direito empresarial, tu ficaria vários meses e anos só nele, de tanta coisa que é. Então, qual é a grande participação do professor nessa sua trajetória de concurseiro? É exatamente isso, selecionar aquilo que mais comumente, recorrentemente tem sido cobrado nos concursos públicos. Fora isso, nós temos como fonte do direito empresarial a doutrina e a jurisprudência. Ora, uma observação importante que eu gostaria de fazer aqui, observação. Doutrina e jurisprudência costuma cair em prova? Sim, cai alguma coisa de doutrina, mais um pouquinho de jurisprudência, mas eu posso te assegurar que de 85% a 90% das questões de concurso público envolvendo o direito empresarial cobra-se o que está previsto na lei. Uma banca ou outra gosta de colocar um casinho prático no enunciado,
E a banca que mais gosta de cobrar jurisprudência é a CESP, principalmente do STJ, seja essa jurisprudência sumulada ou não sumulada, mas eles dão preferência às súmulas. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que, apesar de doutrina, jurisprudência, usos e costumes fazerem parte das fontes do nosso direito empresarial, o que você precisa mais saber é o que está previsto em lei, porque é o que mais cai em prova. Ok? Deixa eu sair da frente só para você ver aqui. Em relação a microempresa e empresa de pequeno porte, nós temos a Lei Complementar 123, então que você possa saber que essa é a nossa didática, em que eu apareço para você, depois estou no canto, se eu estiver atrapalhando a tela, eu saio da frente. Né? Por que os usos e costumes, que não são fontes de muitos outros direitos, são do direito empresarial? Porque a gente sabe que o direito empresarial ele é um ramo jurídico que, na verdade, ele advém da atividade econômica, ou seja, a atividade econômica, a sociedade evolui mais rápido do que o direito, certo? Você já sabe disso. E muitas vezes os direitos, eles passam a existir de acordo com aquilo que existe na sua ação fática. Então, os usos e costumes acabam influenciando muito o que o legislador vai fazer em relação ao direito empresarial. E muitas outras coisas também acontecem no desenrolar das atividades econômicas que nem estão previstas em lei, em função dos usos e costumes, ok? Diante disso, como todas as matérias de direito também, o que eu queria compartilhar com você? Alguns princípios básicos aplicáveis ao direito empresarial. Como todo direito, a gente começa também ali pelos princípios que dão norte, dão sustentação jurídica àquilo que a gente vai aprender. Ok? Então nós temos aí o princípio da liberdade da iniciativa ou livre iniciativa, são princípios do direito empresarial. Esse previsto lá no artigo 1º da Constituição, já que o direito empresarial é aquele que rege os agentes econômicos, as atividades econômicas, é preciso que haja liberdade de iniciativa, né? Como a gente aprende no direito administrativo que o servidor público só pode fazer o que está previsto em lei, então, o particular, ou seja, aqueles que são os sujeitos do direito empresarial, eles podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Um outro princípio do direito empresarial é a propriedade privada. Ou seja, o proprietário dos fatores de produção, ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser com esses fatores, com essa sua propriedade. O que o Estado tem que fazer é exatamente garantir essa propriedade, garantir o uso da propriedade e a liberdade de usar ou não da maneira que quiser. Se ele quiser pegar seus fatores de produção e montar uma empresa, ele pode. Se ele não quiser, ele não precisa fazer. Então, um outro princípio do direito empresarial é a chamada livre concorrência. A livre concorrência é interessante porque existe uma lei 12.529 que institui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ou seja, o Estado precisa ficar atento para que a concorrência seja leal, seja honesta, seja de acordo com a boa-fé e os ditames legais normativos. Então, a princípio é a liberdade. Porém, se estiverem ferindo a concorrência leal, existe uma lei que protege a concorrência leal, punindo os concorrentes desleais. Princípio da preservação da empresa, que é um princípio que tem muito a ver com a função social da empresa. Toda empresa tem uma função que vai além daquela que apenas objetiva o lucro do seu dono. Ela tem também a questão de criar empregos, arrecadar impostos, desenvolver uma comunidade, enfim, tudo isso como princípio corolário do direito empresarial. Além disso, cada um dos sub-ramos do direito que nós vimos, direito societário, empresarial, propriedade industrial, todos eles, cada um deles tem princípios próprios. Os títulos de crédito têm os princípios próprios aplicáveis a cada um deles, né? Você vai ver quando você aprende dos contratos, você aprende lá no direito civil, você vê o princípio da boa-fé. O direito empresarial, ele é regido também pelo princípio do informalismo, não no sentido de pode fazer tudo sem nenhum tipo de regulação à mão, mas no sentido de que as atividades são dinâmicas. Então existe o princípio do dinamismo também sendo aplicável, ok? Agora vamos entrar, na parte que trata
histórico do direito empresarial. Aí você pensa, bom, em quase nenhum dos direitos a gente aprende histórico. Sim. E por que aqui nós vamos aprender também? Então, porque eu preciso esclarecer para você rapidamente de onde que nós temos essa nomenclatura, direito comercial / direito empresarial. Enfim, o direito comercial ele é subdividido pelos doutrinadores, esse histórico do direito empresarial, em 3 fases. A primeira fase, ela acontece lá na parte da Idade Média, onde nós tínhamos feudos, e aí foram surgindo os comerciantes chamados burgueses ou mercadores. Veja, eu não estou falando do surgimento do comércio, eu estou falando do surgimento de regras para o comércio, ou seja, de um direito comercial. Só que nessa primeira fase não há estados nacionais, não há legislação positivada. Então, as primeiras regras e regulamentos impostos não são os que vêm do Estado, não. O que acontece? Esses burgueses e mercadores, eles se reúnem nas chamadas, que eu coloquei aí, corporações de ofício. E eles também impõem e instituem tribunais para julgar os litígios entre eles. Então, o direito comercial na primeira fase, ele não é um direito positivado, ele é um direito em que há normas e regras feitas pelos próprios comerciantes e aplicáveis entre eles e para eles. Por isso que nós chamamos de uma fase subjetivista, já que o direito comercial na primeira fase será aplicada a um determinado tipo de pessoa. Que pessoa é essa? É o membro da corporação de ofício e tribunal consular. Ok? Então, por causa das práticas que surgem entre eles, eles se organizam e criam essas corporações e se submetem a essas regras que eles mesmos criaram. No entanto, nós percebemos historicamente a evolução dos feudos para estados nacionais, agora estados centralizados, e esses estados fortes, nacionais centralizados, precisam criar leis, criar normas, positivar as leis, e isso acontece. Então agora nós passamos à segunda fase, onde há leis específicas tratando sobre diversas coisas, diversas situações da vida civil e privada, dentre elas o direito comercial. Isso se dá com o surgimento lá em 1807 do Código Napoleônico, é a principal base histórica do direito comercial positivado. E o Código Napoleônico institui uma teoria chamada Teoria dos Atos de Comércio. Ou seja, o código diz o seguinte: existem regras do direito comercial. E quem se submeterá a essas regras não é um tipo específico de pessoa que fizer uma inscrição, não. É quem praticar um determinado ato de comércio. E aí é instituído um rol exaustivo de situações que serão considerados atos de comércio. Então a lei vai dizer quem é comerciante. Comerciante é quem pratica os atos de comércio de maneira profissional. Então nós passamos aqui nessa segunda fase do histórico do direito comercial, a fase chamada objetivista. Então na fase subjetivista é a fase em que o direito comercial é aplicado a um sujeito específico, e na fase objetivista o direito comercial é aplicado a quem pratica um determinado tipo de atividade. E agora está instituído por lei. Agora nós temos o Estado dizendo isso, ok? E aí eu quero também contextualizar você em relação a essa segunda fase da aplicação da teoria dos atos de comércio no Brasil. Foi instituído em 1850, influenciado pelo Código Napoleônico de 1807, o Código Comercial Brasileiro. E esse Código Comercial, ele foi necessário, né, desde lá da época que Dom João veio para o Brasil e trouxe com ele a Real Junta de Comércio, a abertura dos portos das Nações Amigas. O comércio no Brasil aumentou muito. Então, o Código Comercial Brasileiro de 1850 veio trazer uma luz a essa situação, positivando aqui no Brasil o direito comercial, que também aplicou para nós a teoria dos atos de comércio. E aí o Código Comercial diz o seguinte: comerciante aqui no Brasil é quem exerce mercancia de forma habitual ou profissional. Uma característica do comerciante, que é uma característica até hoje, mas que na época estava dita, é a intermediação. Ou seja, quem praticar
intermediação de mercadoria, ou seja, faz mercancia de forma habitual e profissional, será considerado comerciante e estará sujeito às regras do direito comercial. Beleza, e aí o que acontece? Acontece, como eu já disse, que a sociedade e a atividade econômica evolui muito mais rápido do que o direito. E aí existe uma evolução, por que acontece? O Código Comercial de 1850, ele foi regulamentado lá por um decreto em que ele trazia um rol exaustivo de atividades que estariam caracterizando um ato de comércio. Então, qual era o problema desse regulamento? Era que era um rol exaustivo. E aí a sociedade evoluiu, foram surgindo novos tipos de atividades que antes não estavam previstos. E atividades previstas lá nesse código. E aí houve, então, o que acontecia? Essas pessoas ficaram de fora das regras do direito comercial. Então houve uma necessidade de evolução de pensamento e de evolução legislativa. E é com isso, com essa evolução de novas atividades que antes não estavam previstas na atividade de mercancia, mas eram atividades econômicas, que surgiu a chamada, que eu coloquei aí, teoria da empresa. Então nós entramos na terceira fase do direito comercial. Veja que agora nós não temos mais a teoria dos atos de comércio, nós temos a teoria da empresa. Então nós mudamos agora, a aplicação não se deve mais ao comerciante, mas sim ao empresário, que é um conceito mais amplo, mais aberto, que abrange mais atividades econômicas que antes não eram abrangidas pela mercancia. Veja bem, o comerciante não deixou de existir. Continua existindo em nossa vida, no nosso ordenamento, a figura daquela pessoa que compra uma mercadoria para revender, fazendo a intermediação de forma profissional e habitual. Ele continua existindo. No entanto, as regras do ramo jurídico agora não são limitadas a esse comerciante, porque não é mais um direito comercial, agora vamos chamar de direito empresarial. Essa teoria da empresa, ela surge com... Eu sublinhei, teoria da empresa, ela surge primeiramente com a doutrina, que vai falar sobre ela, depois a jurisprudência começa a aplicar a teoria da empresa e algumas legislações brasileiras já começam a citar também. O CPC de 73, por exemplo, vai dizer atividade econômica em alguns artigos. O Código de Defesa do Consumidor, em 1990, já traz o termo empresa, mesmo ainda em vigor o Código Civil antigo, que não trouxe a teoria da empresa. Até que, finalmente, o legislador conseguiu positivar em nosso ordenamento jurídico, no novo Código Civil, que no caso é de 2002, nem é tão novo assim, mas em relação ao velho é novo, a chamada teoria da empresa. Então, a teoria da empresa estava definitivamente adotada pelo nosso, faltou um S aqui, pelo nosso ordenamento jurídico. É a chamada terceira fase, fase material, ou seja, eu não agora olho mais para o sujeito, eu não agora olho mais para a atividade elencada num rol. Não, eu olho para a matéria, ou seja, a teoria da empresa vai dizer o que é empresa, quem é empresário e quais as características que fazem com que alguém seja considerado empresário e possa estar sujeito ao regime jurídico empresarial. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Algum detalhe que às vezes cai em prova de concurso. Essa é uma mudança lenta e gradual. Não foi com a instituição do código que a teoria da empresa passou a surgir. Não, ela passou a estar positivada definitivamente no nosso ordenamento jurídico. No entanto, essa mudança foi acontecendo lenta e gradualmente. É a chamada teoria da empresa. Então agora eu quero que você saiba isso, que nós, como Estado brasileiro, adotamos a teoria da empresa e é dentro desse direito de empresa que nós vamos iniciar o nosso estudo em relação ao direito empresarial lá no Código Civil, começando pelo artigo 966. Eu acho importante tratar desse histórico, primeiro porque alguns concursos vêm trazendo questões sobre isso, são poucas questões, mas
Por que é interessante trazer esse histórico? Porque a gente vê, às vezes, banca dizendo em direito comercial, você vê livro de direito comercial, e se você não entender de onde vem esse termo e por que hoje nós usamos o termo direito empresarial, talvez você fique perdido. Então esse histórico ele é relevante para a gente dar continuidade no nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado aí desse primeiro bloco, dessa apresentação. Essa é a minha didática. Eu procuro trazer exemplos, procuro colocar os artigos da lei, o PowerPoint para nos ajudar e fazer com que a gente possa aprender de vez essa matéria. Espero você aqui. Um grande abraço, fica com Deus.